Olá! Está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Walter Júnior, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. E é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa hoje. Queremos estudar o último capítulo do livro de Lucas, então vamos lá. Pegue a sua Bíblia, suas anotações e vamos caminhar neste último capítulo do livro de Lucas. Eu separei para vocês aqui, vou separar aqui mais ou menos 9 grandes áreas desse livro, do último capítulo de Lucas. Vocês já estão acompanhando toda a série, capítulo por capítulo do livro de Lucas, então vocês conhecem bastante da história do livro, conhecem o autor, né, e tudo que ele vem contando aqui, o evangelista Lucas. E a gente está encerrando a série hoje aqui. E algumas coisas bem especiais Lucas escreve nesse último capítulo, frisando a importância de certas coisas lá. E eu não vou ler o texto bíblico, mas vou dizer para você pausar aí, né, o vídeo e ler do versículo 1 até o versículo 7. Depois de ler o versículo 1 até o versículo 7, a gente vai ver algumas coisas que são super interessantes nessa primeira parte do texto ali. A gente vê as mulheres logo de manhã cedo indo, né, pro túmulo de Jesus. Elas iam levar os óleos aromáticos, isso era bem comum naquela época. Se a gente vai ver hoje em dia isso não é mais feito, mas antigamente se fazia isso, isso era muito comum, um tempo logo depois fazer isso. Às vezes se embalsamava antes, às vezes se embalsamava depois do velório, ou depois, né, de ter sido enterrado. E no caso aqui ele tinha sido colocado dentro de um sepulcro, tinha uma pedra bem grande, e elas estavam indo, né, no terceiro dia, domingo de manhã, bem cedinho. O nosso texto fala que é no raiar do sol, que quer dizer bem de manhã, e elas estavam indo preocupadas, porque quem que ia ajudar elas a tirar aquela pedra bem grande, e qual não foi a surpresa delas ao chegarem lá? A pedra não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado. A gente já sabe essa história, a gente conhece já essa história, mas tentem se colocar no lugar dessas mulheres, domingo de manhã cedinho, chegando lá, e pro espanto delas, 2 anjos apareceram para elas, falando da ressurreição. Elas começaram a chorar, preocupadas onde estava o corpo de Jesus, começaram a se desesperar, a ficarem assustadíssimas, e os anjos chegaram com aquela calma e com aquela glória da ressurreição, aquela glória celestial, tanto que elas não conseguiram nem olhar para os dois, né? O nosso texto fala, elas estavam ali olhando para o chão, né? E meio assustadas, meio desesperadas, meio pensando que estavam vendo, quem sabe, até uma assombração ou algo assim. Elas não queriam olhar mesmo para ver o que era, ou sem quem será que era. Será que estavam vendo fantasma, o que era? E os anjos dizem para ela a seguinte frase: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E isso é muito bonito. É o primeiro testemunho da ressurreição de Jesus. Jesus, Deus, né, escolheu as mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Aquelas que primeiro anunciaram a ressurreição de Jesus. E elas enlouquecidamente saem dali. E eu vou pedir para vocês dar mais um pausezinho ali no vídeo e leiam do versículo 8 até o versículo 12. Do versículo 8 até o versículo 12, elas lembraram das palavras de Jesus, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Elas lembraram do que Jesus tinha dito, que eu ia morrer, mas eu ia ressuscitar. E assim como ela, também os discípulos sabiam dessa promessa de Jesus. Mas ao chegarem lá e contar essas coisas para os discípulos, o interessante é que eles duvidaram. Eles não imediatamente ficaram felizes com a ressurreição ou com essa notícia maravilhosa da ressurreição de Jesus, mas eles duvidaram. Tanto duvidaram que Pedro, que era o líder dos discípulos, sai correndo e vai lá no túmulo. Ele queria ver
com os próprios olhos que Jesus havia ressuscitado. Por quê? Porque às vezes na vida as pessoas têm descrenças ou as pessoas deixam de acreditar. Isso acontece muitas vezes conosco também, na nossa vida diária. A gente perde a crença em várias coisas. Apesar de a gente escutar, apesar de a gente ver, apesar de muitas vezes a gente presenciar, os discípulos vivenciaram Jesus. Jesus falou para eles que ia morrer, ia ressuscitar, que ele ia morrer para perdão dos pecados. Eles mesmo assim não acreditavam nisso. Por quê? E eles tinham visto a ressurreição, porque Jesus já havia ressuscitado outras pessoas no Novo Testamento. Então, eles sabiam que isso poderia ser real, mas eles estavam desacreditados, estavam tristes, estavam de luto. E eles foram lá, né? Mesmo assim, Pedro foi lá e começou a falar disso, e falar desse murmurinho aí. Então, dê mais uma pausa aí e lê do versículo 13 até o versículo 16. E ali conta a história do caminho de Emaús. O caminho de Emaús. O que era esse caminho de Emaús? Emaús era uma vilazinha, um bairrozinho que ficava mais ou menos a noroeste de Jerusalém. Então era um lugar bem comum onde as pessoas iam e ficava mais ou menos, existem algumas controvérsias da distância, mas ficava entre 5 e 6 ou 7 quilômetros de distância de Jerusalém. Então era um caminho, um trecho bem longo, um trecho bem largo. E ele diz que 2 dos discípulos de Jesus, não menciona exatamente quem era, provavelmente Lucas estava junto ali, né? O Lucas, o mesmo, né, autor do livro de Lucas. E por que provavelmente ele estava ali nessa coisa? Pelos detalhes que ele conta desse momento ou deste encontro em caminho de Emaús. Diz que estavam 2 discípulos caminhando ali, provavelmente murmurando, entristecidos pelo que tinha acontecido, não sabiam bem o que fazer e estavam ali, né, caminhando, indo de um lugar até o outro. Não estavam junto com outro grupo de discípulos, né? Isso é outra coisa curiosa também. Provavelmente eles haviam se apartado, eles vamos, cada um segue o seu rumo e assim por diante. E o nosso texto fala que Jesus aparece entre eles, mas eles estavam com os olhos fechados. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. E eles não reconheceram Jesus. E era bem comum naquela época, tu estava caminhando de um lado para o outro, as pessoas se aproximavam e começavam a caminhar junto, começavam a conversar. Isso ainda hoje em dia é bem comum. Muitas das evangelizações que eu fiz na minha vida foram encaminhadas, foi em lugares que eu fui. E isso é bem comum, né? Na vida. A gente está caminhando, vai pegar um ônibus e começa a conversar com a pessoa e diz que Jesus se aproximou deles e começou a conversar com eles, né? Isso é o curioso aí. E aí agora leiam do versículo 17 até o versículo 24. Vocês vão ficar intrigados com o que Jesus pergunta para eles ali. E a pergunta, Jesus olha bem para eles ali do versículo 17 até o 24 e diz assim, o que vocês estão discutindo aí pelo caminho? Jesus estava vendo nesses 2 discípulos a tristeza. Provavelmente se notava que eles estavam de luto. E eles até falam ali, será que o Senhor é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Eles olham para Jesus, eles ainda não reconheceram Jesus como Jesus. Por quê? Porque Jesus havia ressuscitado e a ressurreição de Jesus é em glória, em poder, né, e majestade. Então, o que quer dizer? Não era o mesmo Jesus sujo que andava com eles, não era o mesmo Jesus que estava empoeirado, era o Jesus agora ressuscitado, o mesmo Jesus lá da transfiguração. Esse era o Jesus que estava ali diante deles, né? Então, por isso que eles não o reconheceram.
E eles começam, mas o Senhor é o único que não sabe o que aconteceu, que Jesus ressuscitou realmente, que Jesus ressuscitou, que Jesus foi morto, e tudo acabou, né? O Jesus de Nazaré não está mais ali, e tu não percebe esse tipo de coisa. Ele foi condenado, ele não fez nada, ele só fez coisa boa, né? E algumas, eles até mencionam, algumas mulheres até foram lá no sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. E muitos outros foram lá e não acharam onde estava Jesus. Então, esses discípulos realmente estavam intrigados, estavam desesperados, porque eles sabiam do que havia acontecido, mas mesmo assim eles estavam duvidosos, chorosos, tristes pelo que havia acontecido. E aí Jesus faz uma indagação para eles muito forte, que ajuda eles a reconhecer Jesus naquele momento. Leiam aí do versículo 25 até o versículo 31. Do versículo 25 até o versículo 31, Jesus chama os dois de lerdos, ou dá para se dizer numa outra tradução de insensatos, e demoram para crer no que os profetas dizem. Não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E aqui parece que nesse exato momento diz que os corações deles são lerdos, que eles são lerdos para entender, que eles são insensatos para entender e demoram para acreditar no que Jesus, e parece que naquele exato momento eles, vamos, né, botar atenção no que esse rapaz aí está dizendo para a gente, né? E Jesus começa a explicar para eles toda a Escritura. E começa lá por Moisés. E eles haviam convivido com Jesus todo o tempo. E eles estavam com Jesus o tempo inteiro. Então, quando eles começaram a escutar Jesus falando ali, explicando para eles toda a Escritura, explicando o que tinha para acontecer lá, parece como que se os olhos dele fossem abertos, os corações deles começassem a queimar, o coração dele começou a arder, e na última partezinha diz bem assim, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. E quando eles reconheceram, quando deu alegria, tipo, pá, estralou assim, pum, né? O texto fala que Jesus desapareceu da presença deles. Mas a felicidade deles foi gigantesca e tamanha. E leiam aí do versículo 32 até o versículo 35, para vocês verem o tamanho da felicidade que os discípulos tiveram naquele momento. E eles, nessa partezinha do versículo 32 até o versículo 5, diz que a felicidade transpareceu para os dois e foram contar para todo mundo o que aconteceu. O que quer dizer? Eles agora são testemunha. Eles viram, né, as mulheres contando que Jesus não estava no túmulo. Eles viram que Pedro foi lá, né, e não encontrou Jesus lá. Mas eles foram testemunhas agora de Jesus. O que quer dizer? Nós vimos o Salvador ressurreto. Ele estava entre nós. De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu. Então, eles estavam enlouquecidos com o que estava acontecendo. Porque aquele mesmo Jesus que morreu, né, na sexta-feira ressuscitou, está de volta. Eles, agora sim, Jesus voltou e agora é muito legal, vamos lá. E eles voltaram de fato enlouquecidos lá para contar para todos os discípulos, e eles se reuniram de novo naquela mesma casa, naquele mesmo lugar, né, que eles estavam antes lá, e falando do que tinha acontecido com eles. E aí do versículo 36 até o versículo 40, peço que vocês leiam aí do versículo 36 até o versículo 40. Aqui, Jesus aparece no meio deles. Enquanto o texto fala ali bem, enquanto eles falavam dessas coisas, da conversa que eles tinham tido com Jesus, de Jesus contando, explicando para eles a Escritura de novo, ressuscitado, eles estavam numa euforia, numa alegria gigantesca. E então, Jesus aparece no meio dos discípulos. E ele diz algo bem bonito, e a gente já deve ter escutado várias mensagens, vários sermões ou várias explicações sobre isso. Ele diz: paz seja com vocês. O coração desses discípulos estava transbordante de alegria,
mas eles ao mesmo tempo estavam temerosos, duvidosos e de luto. Alguns não tinham visto, outros tinham presenciado só. E aí Jesus chega e derrama a paz de novo sobre eles. E mesmo vendo Jesus ali ficando assustados, o nosso texto fala isso bem, eles até estavam pensando que eles estavam vendo um espírito, um fantasma, assim. Jesus, não, ó, dá uma olhada aqui, não se assustem. Não sejam duvidosos, né? Não duvide, não se turbe o seu vosso coração. Toque aqui, ó. Toque nas minhas mãos, toque em mim, vejam que eu sou de verdade, que eu não sou um espírito. E provavelmente todos os discípulos tocaram Jesus. Provavelmente todos foram lá e abraçaram ele, viram que Jesus realmente estava ali com eles. Mas eles ainda tinham um pouquinho de dúvida, e isso é bem curioso, porque agora do versículo 41 até o versículo 49, e peço que vocês leiam ainda do versículo 41 até o versículo 49, Jesus faz algo ali e que me chamou bastante a atenção, e várias vezes que eu já li esse texto, várias vezes já preguei sobre esse texto, a importância do que Jesus faz ali naquele exato momento. Mesmo tendo mostrado as mãos, eles tendo tocado em Jesus, Jesus faz algo que é bem comum e corriqueiro na nossa vida. Jesus disse, vocês têm algo para comer? Que quer dizer, isso remete eles um pouquinho para a última ceia. A última vez que eles estavam com Jesus foi comendo, foi jantando, foi ceando, foi compartilhando algo de comer. E ali é o que aconteceu. Jesus começou a comer, para eles verem que, bom, Jesus está comendo conosco novamente. Jesus se reuniu de novo novamente, e ele começa a explicar para os discípulos o que tinha acontecido, por que ele morreu. Ele falou lá da lei de Moisés também, que ele já tinha falado lá no caminho de Emaús, e ele fala aqui algumas coisas que é bem importante. Tinha que ressuscitar. O Cristo tinha que ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E em nome desse Cristo Jesus é que a gente vai, a partir de agora, vocês vão pregar o arrependimento de pecados para todas as pessoas. Eis que sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam na cidade, e aí ele fala, vocês vão anunciar o Evangelho, vocês vão anunciar que Jesus morreu para perdoar os pecados, vocês vão falar do que aconteceu, vocês serão minhas testemunhas daqui até os confins da terra. Ele estava enviando os discípulos novamente para essa batalha, para esse lugar maravilhoso que é falar do que Jesus foi e sempre será na vida das pessoas. O nosso Jesus amoroso que morreu e nos perdoou os pecados, o nosso Jesus que nos aproxima com o Pai de novo. E ele ainda fala algo mais, ele remete aqui para o envio lá do Espírito Santo, que vai acontecer lá no livro de Atos. E ele fala que fiquem até aqui, né, até que vocês vão receber do céu um poder. Aqui o texto não fala Espírito Santo, mas a gente sabe, né, receber o quê? Eles vão receber o Espírito Santo. E aí, finalizando o nosso livro de Lucas, a gente sabe que Lucas, né, vendo a história que Jesus ficou 40 dias até a sua ascensão de novo, apareceu para mais e mais e mais pessoas, mas Lucas omite essa parte. Por quê? Porque ele quer dar ênfase no que está acontecendo aqui, da última coisa, a ascensão de Jesus. E diz, então Jesus os levou para fora, para Betânia, e erguendo as mãos, abençoou. E aconteceu, enquanto os abençoava, se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então, o que a gente aprende aqui no capítulo 24? Né? Lucas dá algumas ênfases às coisas que são importantes. Uma delas, a ressurreição de Jesus, é fundamental para toda a história do cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria
a nossa fé seria em vão, a nossa pregação seria em vão, a nossa evangelização seria em vão. Então dá uma ênfase muito grande na ressurreição. Fala da alegria, do gozo de poder anunciar isso a muitas pessoas. Fala do envio do Espírito Santo aqui, e Jesus abençoou. Abençoou eles como que Jesus abençoou, né, as pessoas. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E a gente também é abençoado, a gente também recebeu o Espírito Santo, a gente também tem que anunciar esse evangelho para mais e mais e mais e mais pessoas. Então assim, meus queridos, nós encerramos o nosso estudo do livro de Lucas, mas não perca o próximo livro, provavelmente vai ser anunciado nos próximos dias aí. Assista a este e a outros programas em www.facebook.com/radiodaielb e também no canal do youtube.com/radiocpt. Baixe esse episódio também em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT também nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo Jesus junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e sua família. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!